Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. Então foram procurar o rei a fim de falar com ele a respeito da ordem. E lhes disseram: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe durante 30 dias que façam pedidos a qualquer Deus ou qualquer outro homem, a não ser o Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova de leões. Não é verdade? O rei respondeu: é verdade, e a ordem deve ser obedecida, de acordo com a lei dos medos e dos persas. Ela não pode ser anulada. Aí eles disseram ao rei: mas Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, não respeita o Senhor, nem sequer se importa com a ordem, pois ora ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Até o pôr do sol daquele dia, ele fez tudo o que pôde para salvá-lo. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram: o Senhor sabe muito bem que, de acordo com as leis dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. Versículo 16. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova de leões. E o rei disse a Daniel: espero que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, te salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e o anel das altas autoridades do reino, para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida a pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada, nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. De manhã cedinho ele se levantou e foi depressa para a cova de leões. Ali, com voz muito triste, ele disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-los dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. O meu Deus me mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. Feche seus olhos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, porque nós te amamos, porque nós adoramos o teu nome, porque nós desejamos a cada dia mais ter uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Pai, nós não saímos da nossa casa nessa manhã simplesmente por um ato de religiosidade, mas nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos que nós precisamos ouvir a tua voz. Nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos da tua direção, Senhor. Por isso nessa manhã nós te pedimos que o Senhor fale conosco, ó Deus, que o nosso coração esteja quebrantado, Senhor, para entender qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, ministra, Senhor, no nosso coração. A tua palavra, ela é viva e eficaz, ó Deus, e aonde ela passa, nada fica do mesmo jeito. Por isso, Senhor, nessa manhã, com o teu rio de água viva, que a tua palavra venha nesse lugar, seja derramada em cada vida, ó Pai, para que haja transformação, para que haja mudança, para que haja, ó Deus, em nome de Jesus, uma vida de mais intimidade, uma vida de mais comunhão com o Senhor. Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã. Continua conosco, porque nós sabemos que o Senhor já está aqui. Senhor, continua falando dos nossos corações. Senhor, nós repreendemos já nessa manhã todo espírito de distração, ó Pai, tudo que não provém do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, e só damos liberdade para um só Espírito, que é o Espírito Santo do Senhor nesse lugar, ó Pai. É que nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar em nome de Jesus. O Senhor ministrou muito forte no meu coração, e o Senhor me fez lembrar desse texto, que Deus procura nesses dias por verdadeiros adoradores.
aqueles que realmente estão dispostos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E como é maravilhoso, eu digo que Deus sonda e Deus conhece o nosso coração. Eu disse isso da outra vez. Deus sabe quando vem do nosso coração realmente uma adoração profunda, uma adoração verdadeira, uma adoração que atrai a presença dEle. E nesses dias, sabe, domingo passado eu tive uma experiência muito profunda com o Senhor enquanto que eu estava adorando. Eu até comentei com o Júnior, falei, quase que eu não consegui resolver o que eu tinha que resolver, porque eu comecei a adorar e as horas foi passando e eu comecei a adorar e a presença de Deus começou a encher aquele lugar. Então o Senhor começou a ministrar muito forte no meu coração o quão é importante nós adorar a Ele, adorar a Ele de todo o nosso coração. Porque muitas das vezes na nossa oração do dia a dia a gente cria um hábito muito corriqueiro de chegar diante do Senhor e fazer o quê? Só pedir, né? A gente já começa a nossa oração pedindo: Pai, eu te agradeço por esse dia, mas eu peço que o Senhor faça isso, que o Senhor me abençoe, que o Senhor guarde meus filhos. E isso não é errado, sabe? Mas nós temos que rever como nós estamos buscando ao Pai. Porque o Senhor procura nesses dias por verdadeiros adoradores. Aqui no livro de Daniel, eu estava lendo aqui no versículo, vou voltar aqui, deixa eu achar aqui, que fala aqui que Daniel buscava o Senhor 3 vezes ao dia. E Daniel, quando viu que estava vindo uma luta, o que ele fez? Foi orar. A Bíblia diz assim que Daniel saiu da onde ele estava, foi para o andar de cima fazer o quê? Adorar, orar. E muitas vezes o Senhor ministrou no meu coração, quando chega o dia mau, quando chega o dia difícil, quando chega o dia da luta, o que é a primeira coisa que a gente faz? Pedir: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre, Senhor, fica comigo. Mas Daniel fazia o contrário, porque ele entendia a soberania de Deus. Quando nós entendemos a soberania de Deus, a grandeza do Deus que nós servimos, então nós nem precisamos pedir, nós só precisamos adorar. Só adorar, falar: Senhor, eu já te agradeço porque o Senhor me livrou, eu já te agradeço porque o Senhor vai me livrar, eu já te agradeço pela tua bênção, eu já te agradeço porque eu sei que eu estou em meio à luta, mas eu sei também que o Senhor está comigo. Era isso que Daniel entendia. Quando ele subia para orar, quando ele subia para adorar, ele entendia a soberania de Deus. E o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração, que nesses dias de luta que o mundo está passando, que nesses dias de guerra, muitos de nós, muitas das vezes dentro da igreja, muitas das vezes ouvindo a palavra, muitas das vezes conhecendo o Senhor, nos esquecemos da soberania dEle, da grandeza do Deus, do poder do Deus que nós servimos. Eu disse isso da outra vez, o Senhor ainda continua no trono, amém? Ele continua soberano, Ele continua acima de todas as coisas, Ele continua sendo todo poderoso. E nós precisamos entender, e nós precisamos gerar nesses dias um nível maior de intimidade com o Senhor, de busca. Uma vez eu tinha uma enfermidade, acho que eu já contei isso. Eu tinha 14 para 15 anos, eu descobri que eu tinha reumatismo no sangue. 14 para 15 anos. E era extremamente forte. Tomava medicamento controlado. Tomei uns 2 anos, medicamento controlado. Fazia tratamento. Depois eu mudei de cidade e eu tinha que me tratar com outro médico. Então foi logo quando eu me converti, que eu aceitei Jesus na minha vida. Então eu comecei a orar. E eu orava todos os dias para Deus me livrar daquilo. E eu falava para Deus, sabe aquele fogo do primeiro amor? É naquele fogo do primeiro amor que o Senhor quer nos levar todos os dias. Na verdade é naquele fogo do primeiro amor que o Senhor quer que a gente esteja todos os dias. Lá atrás, onde a gente se apaixonou por Ele, é lá que o Senhor quer nos levar e falar: meu filho, eu não quero mais que você saia, eu quero que você fique lá, naquele lugar que gera intimidade, naquele lugar que gera milagre. Então eu comecei a orar, e todos os dias eu orava, eu repreendia aquele mal, porque eu sentia muita dor no corpo.
E teve um dia que eu tive uma experiência muito profunda com Deus, que eu fiquei prostrado orando acho que mais de 2 horas, e eu só adorei, porque eu falei: Pai, eu sei que se eu adorar, o Senhor vai me livrar disso. E a partir daquele dia, nunca mais eu tomei um medicamento. E para a glória de Deus, isso já vai fazer 17 anos, nunca mais eu senti uma dor no corpo. A adoração, ela gera milagre. A adoração gera milagre. Quando a gente está disposto a adorar, a buscar o Senhor. Eu já tive várias experiências com Deus, sabe, de dia de eu levantar, irmãos, e não é dizer que eu não precisava de milagre, e não é dizer que eu não precisava que o Senhor, que eu pedisse para que o Senhor estivesse comigo naquele dia, porque era dia de luta. Mas sabe o que eu resolvi fazer? Só adorar, só engrandecer o nome dele aquele dia, só dizer o quão maravilhoso ele é, o quão grande ele é, o quão bondoso ele é sobre nossas vidas. Então Deus mudou o roteiro do meu dia, e é isso que Deus quer fazer nesses dias. Um nível de adoração mais profundo, assim como Daniel teve com o Senhor, gera milagres nas nossas vidas. Gera milagre, porque a Bíblia diz que Deus procura por verdadeiros adoradores. Sabe, Deus procura por um nível de intimidade maior. E quando a gente adora, nós elevamos o nosso nível de intimidade com Deus. E quando nós elevamos o nosso nível de intimidade com Deus, então, sem a gente pedir, nós começamos a viver milagre, porque nós nos achegamos mais perto de Deus. E quando nós nos achegamos mais perto de Deus, não tem como a gente viver uma vida na mesmice. Então a nossa vida começa a ser milagre após milagre, milagre após milagre. Então que a gente venha guardar isso no nosso coração nessa manhã. Sabe, talvez você veio aqui nessa manhã, e eu digo porque muitas das vezes a gente se pega assim, né? A nossa oração, a gente já levanta orando, pedindo algo para Deus, pedindo para Deus nos guardar. A nossa vida a nossa oração começa a ficar, né, meia afastada. Mas o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias: é tempo de adorar, é tempo de adorar, é tempo de tirar tempo para Deus. Sabe, é tempo de tirar tempo, é tempo de largar tudo, é tempo de largar o celular, é tempo de largar a televisão, sabe, para nos prostrar diante dele. O Senhor tem saudade de nós. O Senhor tem saudade de nós, de nos ouvir. Sabe, muitas das vezes tudo que a gente precisa é de nos achegar perto dele. Muitas das vezes tudo que a gente precisa, a gente fica correndo para tudo que é canto, querendo resolver os nossos problemas, saber o que nós vamos fazer amanhã. Mas tudo que nós precisamos é nos achegar, nos deitar no colo do Pai, nos prostrar na presença do Pai, porque aí o refrigério vem, aí a paz que excede todo entendimento vem. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Atos 16. Nós precisamos entender uma coisa, que muitas das vezes Deus não nos livra da cova, assim como Deus não livrou Daniel da cova. Deus permitiu que Daniel chegasse na cova, mas Deus livrou Daniel na cova. Muitas das vezes Deus permite certos desafios, certas tempestades nas nossas vidas, sabe? Deus permite que a gente chegue lá, mas Deus vai nos livrar lá, no meio da tempestade. Deus vai nos livrar lá, porque a palavra do Senhor, eu creio, sabe, e eu gosto muito daquele texto que fala que a Bíblia diz assim, que verás a diferença naquele que serve e naquele que não serve. Então Deus permite tribulação, Deus permite problema, sabe, porque quando a gente se converte, em nenhum momento Deus fala: não, agora você veio, você se converteu, vai ficar tudo bem. A Bíblia diz assim: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E o mais maravilhoso que eu aprendi muito isso de um tempo para cá: a gente tem que passar pelas aflições com bom ânimo. Com bom ânimo.
com alegria, porque nós nunca podemos perder a essência, a alegria do Senhor nas nossas vidas. Amém? Porque nós temos que crer que mesmo que o Senhor não nos livre da cova de leões, mas o Senhor vai nos livrar na cova, dentro da cova. Assim como Deus fez com Daniel, para que todo mundo olhasse e falasse: olha, mas esse Deus que Daniel serve realmente é poderoso. Para que Deus olhe para a sua vida e olhe para a minha vida e fale: esse Deus que ela serve realmente é poderoso. Amém? Glória a Deus. No livro de Atos 16, no versículo 22, diz assim: aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e o prendeu os pés dele com 2 blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos escutaram. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro, quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada a fio de matar. Puxou a espada e ia matar. Mas Paulo gritou bem alto: não faça isso. Todos nós estamos aqui. Ei, eu preciso te dizer: a adoração destrava, a adoração quebra a corrente, a adoração desfaz o mal que está na tua vida, a adoração te liberta, a adoração te traz cura. Talvez você venha aqui nessa manhã, você está com uma enfermidade, você vem orando a Deus há tantos anos, pedindo para Deus te livrar. Eu quero te dizer: a adoração gera cura. A adoração gera cura. Paulo e Silas estavam lá na cadeia, e eu estava lendo esse texto hoje de manhã. Eu falei: meu Deus, né? Às vezes, por isso que Deus fala que Deus procura nesses dias por servos, por crentes maduros, sabe? Porque às vezes qualquer lutinha que a gente está passando, né, a gente já fica reclamando, murmurando: meu Deus, que luta que eu estou passando. E eu estava lendo esse texto hoje de manhã. Aqui diz assim, que eles tinham acabado de tomar uma surra. Paulo e Silas tinham acabado de apanhar por estar pregando, por estar dizendo do amor do Senhor. Foi preso, amarraram, colocaram tijolo aqui no que diz aqui, ó: depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés dele com blocos de madeira. Passando por uma luta violenta, e à meia-noite, não era nem no meio do dia que a gente costuma orar, à meia-noite Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Adorando, cantando hino. E se tem uma coisa que abala a estrutura do inferno, abala o diabo, é quando a gente está passando por problema, passando por tempestade, passando por dia mal, mas mesmo assim a gente não para de adorar, mas mesmo assim a gente não para de buscar, mas mesmo assim a gente não para de engrandecer o nome do Senhor. Isso desfaz tudo aquilo que o diabo tinha preparado para a tua vida, porque o inferno não suporta quando a gente verdadeiramente consegue ser verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. E o Senhor ministra muito forte no meu coração nessa manhã: é tempo da gente buscar o Senhor em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Sabe, nós temos o domingo inteiro pela frente. Domingo geralmente é um dia que muitos de nós não trabalhamos, ficamos em casa. Então hoje é um dia propício para a gente chegar em casa e adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Tire um tempo para o Senhor todos os dias e comece de hoje, orando mais, lendo mais a palavra, buscando mais a Ele. Muitas vezes nós queremos viver uma vida de milagre, nós queremos viver milagre todos os dias, e aí está o segredo: ter uma vida de adoração, de busca, de adoração.
de estar mais perto dele. Eu tenho falado sempre para o Senhor, eu falo para Deus, eu não quero apenas só visitações, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero estar trabalhando e eu quero que o Senhor sinta que o Senhor está do meu lado. Eu quero estar andando na rua e eu quero sentir que o Senhor está do meu lado. E é assim que nós desejamos. Nós devemos desejar a presença dele nas nossas vidas, não apenas só de visitações, mas que a presença do Senhor seja constante nas nossas vidas. Então nós vamos começar a não viver milagre, mas ser a prova do milagre vivo de Deus. Amém? Coloque-se de pé essa manhã.